Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Vem mais pra cá, meninas. Espertinho. Calor humano. Bom, vamos dar início então a mais uma reunião. Eu convido os irmãos para a gente iniciar orando, consagrando esse momento tão precioso ao nosso Pai. Amém? Amém. Senhor, amado Deus e Pai, estamos na Tua presença nesta noite, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Te louvamos, Senhor, por mais uma reunião, Senhor. Te louvamos por mais uma vez esse grupo estar reunido, Pai, para aprender e para crescer, Senhor, juntos como igreja. Nós clamamos pela Tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, se manifesta no nosso meio. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, a Sua palavra é verdade. E a Sua palavra nos diz, quando estivermos reunidos um ou dois, Senhor, ali o Senhor está no nosso meio. E nós cremos, Jesus, que o Senhor está aqui conosco. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor Jesus. É tudo para Ti, Senhor, tudo é Teu, Pai. Nós entregamos esse momento, Senhor, de louvor e adoração a Ti. Queremos, Senhor, apresentar o perfeito louvor, Senhor. Que sejamos achados, Senhor, verdadeiros adoradores diante da Tua presença nesta noite. Consagramos também um momento de aprendizagem, Senhor. Já oramos pela vida da pastora Vilane, Senhor, que aqui estará ministrando, para que o Senhor use grandemente a vida dela, que o Teu Espírito Santo a cubra, Senhor, com poder e com graça, que o Senhor também cubra a sua família, Senhor, e todos que ela deixou para estar aqui, Senhor, Te servindo e atuando, Senhor, para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, protege cada um de nós, todos os nossos familiares, Senhor, e abençoe essa noite, Senhor, com a Tua santa e doce presença, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir em Jeremias 31, versículos de 1 a 3. Jeremias 31, de 1 a 3. Glória a Deus. Vamos lá então. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Glória a Deus. Até aqui. Irmãos, que 31 de 1 a 3. Que nessa noite a gente possa recordar que assim como o profeta Jeremias passou por muitas aflições, se sentiu desanimado em muitos momentos, emocionalmente abalado, mas ele se voltou para o amor inesgotável e inabalável de Deus. Amém? Que a gente também tem vivido momentos difíceis, acredito que todos aqui passam muitas lutas, inclusive para estar aqui toda segunda-feira, e louvado seja Deus por isso, mas que Satanás não possa te deixar esquecer desse amor que é tão grande, que é tão especial e que é inabalável, que apesar de qualquer coisa que esteja acontecendo em nossas vidas, o amor de Deus sempre sobressai a todas elas, amém? Então que essa noite nós vamos louvar juntos e clamar pelo Shekinah desse Deus maravilhoso, que é a presença do nosso Pai, amém? Aleluia. Meu maior prazer é estar em Tua presença e prostrado aos Teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua voz, eu sinto o Teu mover aqui. Quero mais de Ti, Senhor, do Teu poder, da Tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a Tua glória.
derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Vamos declarar: meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo: derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios desse amor. Para terminar mais uma vez: derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios desse amor. Aplauda o Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Nós amamos a tua presença, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo aqui, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus, exalta o Senhor, queridos, aleluia, Deus está aqui, aleluia, glória a Deus, santo, santo é o Senhor, glória a Jesus. Boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém? Está todo mundo feliz com Jesus? Passaram um final de semana abençoado? Uma segunda abençoada? Amém, glória a Deus, amém? Podeis. Vamos orar por mim? A irmã orou, mas eu vou orar mais uma vez, né? Que Deus possa derramar a sua graça nessa noite, através da sua palavra. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti, ó Pai. Consagro, Senhor, neste momento, essa aula a Ti, ó Deus, o qual o Senhor deposito toda a minha confiança diante de Ti, ó Pai. Sabendo que não sei nada, Senhor, mas busco em Ti a sabedoria, a graça, a unção, o discernimento do Espírito, ó Pai, e a revelação, para que o Senhor fale comigo, ó Pai, e com a Tua igreja, e que nessa noite nós possamos ser tocados pelo Teu mover e pelo poder do Teu Espírito, ó Pai. E desde então, ó Pai, eu repreendo toda ação contrária de Satanás, dou uma ordem de comando e paraliso, ó Pai, toda a estratégia dele, ó Deus, que cai por terra agora, que ele seja desarmado, e no poder do nome da autoridade, do nome de Jesus, amém.
Podeis assentar. Amém. Obrigada, viu? Glória a Deus. Obrigada. Obrigada. Querido, nós estamos estudando sobre a aspiração paulínea, né? A carta de Filipenses que Paulo escreveu, né? Onde que os filipenses, ele estava um pouco induzido com os falsos profetas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, viu? Tá? Nós estamos nos últimos dias, nós temos que estar na palavra, e Paulo estava aqui especificamente. Paulo, ele estava colocando a vida dele, chamando a atenção daquele povo, né? Que, como ele diz aqui no texto, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, ele se expressou: eu fui conquistado por Cristo. Então, tudo que há em mim, eu tenho que me despojar e colocar a minha vida em Deus. Amém? E muitas vezes a gente não coloca a nossa vida em Deus. A gente quer um dedo, daqui a pouco é um pé, daqui a pouco tira os dois pés, daqui bota o pé de novo, não é assim? Mas não podemos ser. Por quê? Porque é prosseguindo para o alvo. E quando a gente prossegue para o alvo, quando você tem uma visão visionária do alvo, você não retrocede para trás, mas você prossegue sempre para frente. Não importa a circunstância, não importa o que esteja acontecendo, mas você foca Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Ele nunca falha e nunca falhará. Amém? Então ele está advertendo aqui o povo, né, de Filipe, como está nos advertendo hoje na nossa vida. Hoje nós vivemos em tempos difíceis. Então vamos prosseguir para o alvo, né? Não deixe seus olhos se encantar com as coisas do mundo, mas se encante com a beleza do Espírito na tua vida. Essa você tem que ser encantado, atraído, né? Nós somos atraídos por Cristo e nós precisamos permanecer. Amém? E o sentimento da incompletude de Paulo. Paulo sabia que havia muitas coisas ainda a ser conhecida. Então, o que Paulo ele se permitiu? Ele se permitiu ser de Cristo, totalmente. Né? Que se a gente for ver o versículo 13, que ele diz assim: as coisas que ficaram para trás, para mim não me interessa não. Né? São coisas cansativas, são coisas que vão me amarrar, mas eu quero seguir em rumo a Cristo. Por quê? Porque Deus quer que nós vencemos, irmão, todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios. Com Cristo nós não podemos colocar dúvida, porque Ele diz que é sim, sim, não, não. Então em Cristo não tem dúvida. Se a palavra de Deus diz faça, faça. E por isso Paulo fazia o tempo todo, que era se despojar dele mesmo, da velha criatura, do velho homem, das atitudes, das ações e um monte de coisas que nós precisamos hoje em dia também tirar da nossa vida, todos os dias. Não é verdade? Eu sempre digo para mim mesma que a minha maior luta sou eu, a minha maior prova sou eu, a minha maior dificuldade sou eu. Amém? Então, quando a gente se depara diante de uma atitude em que você vai vencer o mal, aí você diz, como Tiago diz, 4:7, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Aí Deus te liberta e aí você vence. Mas enquanto isso não acontecer, a gente fica. Mas a gente tem que confrontar as nossas necessidades, tá? Então, Paulo tinha uma necessidade muito grande aqui, que era imitar Cristo, né? Não tem engano. Né? Ele falava assim que o engano é a presunção espiritual. Ele nunca se deixou se enganar. Né? Eu já me enganei, muitos aqui também já se enganou. Para quê? Para aprendermos. Né? A gente só aprende errando, falhando, caindo, levantando. Porque o cair é do homem, levantar é de Deus. Amém? Então, o feio não é cair. O feio é não se permitir que você caia, que você
tem essa dificuldade. Mas o Senhor é aquele que levanta, te coloca de pé todos os dias. Ele colocava Paulo, ele queria que esse povo ele fosse fortalecido, que ele não olhasse para o que estava acontecendo. É diferente de hoje, quantas modernidades, quantos convites, quantos insultos, quantas coisas que estão aí, irmão. E nós precisamos, irmão, carregar Cristo vivo. Nosso Deus, Ele é vivo. Como mesmo Paulo diz, nós não somos, mesmo que muitos queriam dizer que eram perfeitos, e Paulo dizia, nós não somos perfeitos, nós estamos caminhando e prosseguindo todos os dias para alcançar a perfeição. Porque o dia que Jesus achar um coração limpo, puro, ele leva, ele não deixa aqui. Entendeu? Amém? Então a gente procurar isso todos os dias, né? Saber que a perfeição é todos os dias caminhando com Cristo. Por quê? Sabendo que o maior tesouro você carrega, que é a sua salvação, é a sua coroa. É essa que o diabo quer tomar todos os dias. Essa que Satanás todos os dias ele bate lá na tua porta para querer roubar. O maior sacrifício feito em cruz já foi feito. Tudo foi consumado e Jesus está aqui. A palavra é a perfeição. A palavra ela é perfeita. Não tem como você colocar defeito na palavra de Deus. Ela é perfeita. Nós temos que enquadrar nela os nossos defeitos, nossas ações, nossas inseguranças, nossos medos. Amém? E assim Deus nos reconstrui todos os dias. Nós somos uma construção de todos os dias. Paulo era construído todos os dias. E o cristão deve andar conforme a maturidade alcançada. Amém? Está aqui Filipenses 3,16. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então nós já alcançamos o quê? Que nós alcançamos a salvação. Não é? Não é o bem mais precioso que nós temos? Salvação. Né? É esse bem que todos os dias alguém quer dizer que a gente não tem essa vitória, não tem essa bênção. Mas nessa vitória já foi conquistada. Então quem tem que conquistar a sua salvação, quem tem que desviar do mal, quem tem que desviar do falso profeta, das mentiras, dos convites, dos açoites, é nós mesmos. Somos nós. Amém? Somos nós. Às vezes você tem uma dificuldade, às vezes você tem um gênio forte, e às vezes você não quer admitir certas coisas. Mas olha o que Paulo diz aqui: andemos segundo a mesma regra, não significa caminhar segundo os regulamentos da lei mosaica, tão requerida pelos judeus convertidos a Cristo naquela época. Trata-se de andar conforme a doutrina de Cristo, segundo aquilo que já recebemos do Senhor. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Amém? Então, assim, esse andemos segundo a mesma regra denota modo de viver, atitudes, ações, obras, comportamento em geral, semelhante aos do Senhor Jesus, que o crente deve seguir. Né? Tem um provérbio que diz assim: quanto mais você tem, você tem título, mais você é cobrado. Sim ou não? Né? Mas os olhos do povo estão assim. Você não pode dar um espírro porque você já... Nossa, verdade. Então aí o que Paulo adverte? Aprendemos com Paulo que não basta corrermos, pois se realmente desejamos progredir em nossa vida cristã. Então não adianta correr para cá, um braço para cá, outro para cá, se as coisas não estão tendo mudança, não está tendo restauração. Amém? Devemos conhecer e obedecer aos preceitos da palavra de Deus até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Olha que bonitinho esse versículo aqui. Que diz assim, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a obra é todo dia, é cessantemente, são todos os dias. Hoje eu fui cheia da graça e do poder, amanhã você tem que ser cheio mais ainda. É todos os dias. Amém? Porque a palavra ela se renova todos os dias.
Por que se renova todos os dias a palavra de Deus? Porque nós, filhos de Deus, temos que entender que temos que ter essa renovação todo dia da nossa mente, das nossas consciências, dos nossos pensamentos, das nossas ações, atitudes, das coisas que nós escolhemos. A maioria das bênçãos, muitas vezes, foi nós que escolhemos. Sim ou não? É. Às vezes não foi por Deus. Alguém falou assim para mim assim: nossa, eu pedi algo para Deus, sabe? Mas eu li a palavra, Deus falou tudo, eu fiz tudinho, e agora deu tudo errado. Eu falei: então não foi Deus que falou para você, não. Porque ele disse que ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, mas todavia ele cumpre com a sua verdade. Amém, irmão? É verdade, não é? Ele cumpre com essa verdade. Talvez você está buscando uma verdade em alguém, mas essa verdade está em mim, está em você. Paulo buscou isso, e Paulo estava entregando essa verdade que ele buscava todos os dias em Cristo Jesus. Amém? Então, essa é a soberania. Então, os benefícios, irmão, não são aqueles que nós arriscamos, mas é aqueles que estão em prol do reino de Deus. O que eu tenho feito para o reino de Deus? Aonde eu tenho investido no reino de Deus? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas a Bíblia diz que eu tenho que investir em leitura, em jejum, em adoração, em obra, em evangelizar, em abençoar, em servir. Você sabia que você, na sua casa, se você tiver tudo que você faz, você não está fazendo para o seu marido, para os seus filhos, está servindo a Deus, sabe por quê? Porque Ele te deu vida para você cuidar do bem que Ele te deu. Isso é benefício, isso são obras, irmão. E muitas vezes a gente vai fazer xingando, né? Eu já fiz muitas vezes isso. Não tenho vergonha de falar, não. Por quê? Porque é aquilo que eu falei aqui. Eu tenho que aprender com os meus erros. Para quê? Para que a palavra, que o evangelho, ele se apodere de mim. Amém? Nós estamos vivendo um tempo na nossa igreja que a gente ora, milagres acontecem. Sim ou não? Curas estão acontecendo. Por quê? Porque existe um povo que honra o nome de Jesus. Existe uma igreja que honra o nome dos Cordeiros Santos de Deus. Existe uma igreja que prega a verdade. Eu não preciso para B, e A e C, porque eu tenho aqui o que eu preciso. Amém? Então é o que está em nós que não aceita. A Bíblia diz que nós não devemos concordar com tudo, mas nós devemos examinar as Escrituras e testificar delas o que de mim testifica. Jesus falou isso. Amém? Tiago e João, quando entraram em treta lá, o Senhor chamou a atenção deles. Né? Eles brigaram, porque eles tinham que fazer uma visita, quando chegou lá, eles brigaram. E aí Jesus falou assim: não foi isso. E aí Tiago fazia assim em João, uma série que eu assisti. E aí João, é verdade. Aí os dois, desculpa, mestre. Às vezes nós precisamos pedir desculpa para nós, perdão por nós mesmos. Eu sempre falo que o perdão é pessoal. O perdão, irmão, ele é todos os dias na nossa vida. Todos os dias, todos os dias. E às vezes tem hora que você fala: ai, Senhor, me perdoa porque eu pensei isso. Ai, Senhor, perdoa porque eu falei isso. Ai, Senhor, o que eu fiz isso? São muitas coisas. Por isso que a Bíblia diz que orar sem cessar. E Paulo, ele disse aqui, uma coisa que Paulo diz aqui, ó. O exemplo de ser imitado, 3:17. Irmãos, sejam meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo de termos dado a vocês. Olha Paulo aqui: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não, porque esse aqui eu não dei, o 3. Oi? A maturidade espiritual, tá?
Página 38. Então, Paulo estava chamando aqui para ele a responsabilidade de ser filho de Deus, de ser escolhido por Deus, de entender que já foi feito todo um processo de libertação na vida dele e que quem tinha que fazer o resto era ele mesmo, e somos nós mesmos, irmão, que temos que fazer. Amém? A gente sempre quer ver o errado é o outro. Se falar alguma coisa, a pessoa já vem matando em você. E nós temos que ficar quieto, chorar e deixar Deus abençoar. Amém? Né? Porque Jesus não brigava com ninguém. E a gente briga ou não briga? A gente xinga ou não xinga? Sim ou não? Sim. Xinga. Pensa mal ou não pensa? Pensa. Fala mal ou não fala? Fala. Né? Então, e é isso. E Paulo falava assim, porque ele estava o quê? Procurando imitar o mestre. E o que nós estamos fazendo hoje aqui? Não é imitando Jesus? Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos ser igual ao Senhor, pensar como o Senhor, fazer como o Senhor, agir como o Senhor. E é fácil? Não é. Mas não é impossível. Então, servindo apenas o interesse da igreja de Cristo, Filipenses 2,17 diz assim, ó: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Mesmo que ele tivesse sido oferecido em sacrifício, ele ia ficar contente. Por quê? Porque ele estava cuidando de um povo especial, que é o povo de Deus. Amém? Você cuida da sua casa, cuida do seu marido, seus filhos, seus netos. É um povo especial. Eu agradeço a Deus por Deus ter me dado a oportunidade de eu construir família, porque esse foi meu sonho. E eu tenho família. Aleluia. Eu tenho família. Porque um dia Satanás disse que eu não ia ser nada. Mas quem é ele para dizer que eu não sou nada? Eu sei que eu não sou nada. Mas Jesus disse, eu não sou nada? Quando não tenho nada em mim, é porque Jesus está na minha vida, está na sua vida, está lá na sua batalha, está lá na sua vitória, está lá no seu milagre, está lá na sua conquista. Por quê? Porque você imita a um Deus que tudo pode. Olha, tem Deus trabalhando com alguém aqui. Nós não imitamos qualquer pessoa, meu irmão. Nós não devemos imitar o homem, mas a Deus nós podemos e temos liberdade para isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, dessa maneira, exortou os filipenses o que o imitasse, e assim como ele imitava o Senhor. Como obreiro de Deus, Paulo tinha um caráter ilibado, e os filipenses deveriam tê-lo como um exemplo a seguir. Se quisermos servir ao Senhor com inteireza de coração, precisamos seguir os passos de Jesus, o nosso modelo de homem perfeito. Hebreus 12:2. Quem é o nosso modelo de homem perfeito? Jesus, não é verdade? E Paulo, ele buscava isso. Por quê? Porque Paulo era o apóstolo do Evangelho. Né? Hebreus 12:2 diz assim: a mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, o modelo do homem perfeito. Hebreus 12:2. É Apocalipse que eu li. Hebreus, perdão. Tá vendo? Hebreus 12:2. Olha, estão atentos, que bom, né? Amém? 12:2, que bom que vocês estão atentos. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus.
Ele não olhou para a vergonha, mas ele olhou para quem ele estava servindo, que era o pai dele. Assim somos nós, temos que nos preocupar para quem nós estamos servindo, para quem nós estamos olhando, o que nós estamos fazendo no reino. Amém? É olhar para Cristo. O que passou lá atrás, passou, irmão. Jesus disse, dos teus pecados eu não lembro mais. E por que toda hora tem que buscar atrás? Porque falta palavra, porque falta intimidade, porque falta busca. Eu falo isso também de mim, que eu tenho que buscar cada dia mais o Senhor. Amém? E a gente só cresce quando busca. Não é verdade? É só lembrar um pouquinho a reflexão. Quem era Vilane antes, quem é Vilane hoje? Quem é você hoje e quem somos nós hoje? Não é verdade? Amém? E isso a gente tem que trabalhar todos os dias. Está difícil, mas não é impossível, querido. Concentre-se seus olhos e sua mente firmemente em Jesus Cristo e no seu poder. Amém? Se a palavra diz que nós temos que olhar para o autor e consumador, então é para lá que eu devo olhar. É para lá que eu devo me firmar. É para lá que eu devo servir meu Jesus. Amém? Então, as mudanças que precisam ser feitas em nós e na nossa vida, somente Jesus Cristo pode fazer. E Ele só faz a partir do momento que eu e você nos permitimos. Amém? Eu lembro que teve um mês aqui que eu lancei algo e eu pedi algo a Deus para o meu genro. E naquele dia eu chorei amargamente quando eu fiz esse pedido. Porque eu ouvi uma palavra muito dura. E eu vim para a intercessão. E naquele dia, no momento da oração, eu dobrei meu joelho. E eu falei, hoje, eu peço ao Senhor, libera eu adotar Ele como filho espiritual nos meus joelhos. E eu peço nesse dia que o Senhor coloque Ele para aprender mais da Tua palavra, como pai, como marido, como filho, como tudo. Para a honra e glória do Senhor. Isso é um testemunho. Meu genro está fazendo o curso de pais e filhos. E se eu tivesse levado na ignorância, muitas vezes, irmão, somos nós que temos que ser provados para a gente ter a bênção dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso ministério. Amém? Amém. Eu tenho buscado algo na minha vida e Deus, Ele tem revelado a mim. Busca a maturidade espiritual. É essa que Jesus quer. Não há mais tempo mais para a gente ficar pensando em ainda. Ou nós amadurecemos ou nós perecemos. Amém? E principalmente na nossa casa, porque é onde Satanás tem investido. Então Jesus é a fonte, Ele é o consumador da sua fé, Ele é o autor da sua fé. E Ele te levará à maturidade espiritual. É Deus que vai levar você à maturidade espiritual. Amém? Atualidade do desejo, aspiração cristã hoje. Atualidade do desejo paulino. Nós vamos voltar lá de novo, no 3:12, Filipenses 3:12, de novo. Glória a Deus, aleluia. Não que eu já tenho recebido isso, ou já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então Jesus nos conquistou de uma forma especial. E o propósito de Paulo em relação a si e aos filipenses deve servir-nos de instrução, pois as dificuldades, tentações e demais obstáculos que serviam de empecilho à vida de comunhão naquela época continuam atuais e bem maiores
mais do que nunca devemos nos esforçar para vivermos uma vida de íntima comunhão com Deus. Sim ou não? Se naquela época já era difícil, e hoje? E hoje? Não é? Então, a gente, o que nós temos? Embora ele dizia que ele não era perfeito, ele não fosse perfeito, o apóstolo Paulo, ele buscava alcançar aquilo que também fui preso em Cristo. Aonde você está preso em Cristo e onde você não está preso em Cristo, onde algo dentro da sua vida espiritual, seja ela espiritual, material, financeira, sentimental, emocional, conjugal, não está preso em Cristo, e que Deus quer te dar essa vitória hoje aqui. Amém? Amém. Então, é isso, e Paulo dizia, nós não éramos perfeitos, mas esperamos alcançar. A esperança é subir para o céu com Jesus. Existe um céu perfeito, esperando para quem? Pelos filhos de Deus. Amém? E tanto quantos Ele colocar no nosso caminho, para nós também ganharmos para Cristo. Enquanto estivermos na terra, o apóstolo Paulo sabia que não era perfeito. Então, enquanto nós estivermos aqui, perfeição, todos eu errei. Ok, eu errei aqui. Então, eu vou procurar não errar. Que o Senhor me trabalhe nesse mover. Trabalha nessa área. A gente tem que entregar para Deus. A mesma coisa é o pecado. O que afasta você de Cristo? O pecado. A dureza do coração, o orgulho. Irmão, o orgulho não serve para nada. Para nada. Soberba não presta para nada. O orgulho só leva ao inferno. Amém? Então é bom a gente ser sarado, curado, e glória a Deus, e o nome do Senhor ser glorificado, ser exaltado. Amém? Amém. O cristão deve almejar a maturidade espiritual. Segundo o exemplo de Paulo, reconhecemos que ainda precisamos alcançar a perfeição. Sejamos sóbrios e vigilantes, reconhecendo também o quanto carecemos da maturidade espiritual, de um maior conhecimento acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo dizia aqui que ele suportava tudo pelo gozo que lhe estava proposto, assim como o Senhor a quem imitava. Porque se nós formos ver aqui, aqui tem um versículo 8, depois eu... um versículo 8 aqui, que diz assim: na verdade, considere tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Então, tudo que Paulo tinha, para ele, não tinha nenhum valor. Ele considerava como lixo. Porque o maior prêmio, o maior valor ele tinha, e nós temos, que é Cristo. Nada substitui Cristo na nossa vida. Amém? Nada substitui Cristo na nossa vida. Quanto mais você ama sua esposa, quanto mais você ama seu filho, quanto mais você ama a obra, quanto mais você ama a palavra, mais você está amando a sua família. Amém? Quanto mais eu me disponho para Cristo, mais o amor dele cresce em mim. Aleluia? Então, amados, vamos tomar cuidado para não ouvirmos que já alcançamos a perfeição. Paulo estava profundamente comovido com a igreja de Filipos, né? Porque o único objetivo de Paulo e pensamento dele é correr para o alvo, para ganhar o prêmio. E ele não permitiu que nada lhe tirasse a rota, seu propósito e o bem definido. Nós temos que definir qual é o nosso bem maior.
a nossa vida. Amém? Então, decida por Cristo. Não importa as circunstâncias, Jesus é o meu Senhor. Jesus é a minha força. Jesus é a minha alegria. Choro, mas o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém? Porque eu chorei muito com a enfermidade do meu sobrinho neto. E ele está em casa para a glória de Deus. Amém, irmão? Esse é o nosso Deus. Quando a igreja se une numa só fé, num só amor, numa só unção e num só propósito. Amém? Deus não vai vir buscar 2, 3, Deus vai vir buscar uma noiva. A noiva dele. Aleluia. E rejeitando a fantasia da falsa vida cristã. Paulo era um sofredor consciente, um homem que sabia o quanto é difícil ser fiel a Deus. Ele, porém, suportava tudo por causa da obra de Deus. Quem quiser viver assim nos dias atuais, precisa reconhecer que padecerá as mesmas angústias. Segundo Timóteo 3,12, vai abrindo aí. Semelhante ao apóstolo Paulo, podemos ter certeza de que receberemos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14, que diz isso, novamente, prossigo para o alvo, para o bem da soberania, da vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos ver 2 Timóteo aí, 3,12. Quem vai indo, vai lendo. 3,12. Eu leio porque eu falo muito, então eu adianto bastante eu lendo, tá bom? Não porque eu quero ser melhor. 3,12, que diz assim. Quem achou? Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ai, irmã. 2 Timóteo 3,12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. E glória a Deus por isso. Perseguido, nós ainda ficamos parados. E se não fosse perseguido, como que seria? Seria como uma anta. Você viu que uma anta, ela demora não sei quantos dias para ela subir numa árvore? É a preguiça. A preguiça. Verdade, outro dia eu estava vendo. A anta não. A preguiça. Né? Então nós temos que ser igual a formiga. Trabalhadores. Formiga trabalha no inverno. Deixa tudo lá, porque quando chega ela está suprida. Então nós temos que suprir de oração antes, para quando chegar a luta, quando chegar a perseguição, nós temos a força, a coragem de Cristo. Porque a nossa força, a nossa coragem de nada vale, mas aquela que se aperfeiçoa na sua vida, essa é poderosa. Amém? Você tem poder e autoridade aí na sua mão? Então estenda lá na sua casa e profetiza algo de poder lá na sua casa, na vida da sua família. Eu profetizo que meus irmãos serão obreiros na casa do Senhor ainda esse ano. Em nome de Jesus. Amém? Não é só ter um nome escrito no livro da vida, é sermos trabalhadores de Cristo. Amém? É trabalhando que nós vamos tendo experiência. É trabalhando que nós vamos vivenciando. É trabalhando que vamos crendo na nossa fé. Acredite no poder da sua oração. Acredite na palavra que Deus te dá todos os dias para você ler. Olha que Deus está trabalhando com alguém aqui. Acredite. Acredite, meus queridos. Porque nós seremos perseguidos, mas nós não seremos destruídos. Amém? Então, temos que viver uma vida cristã como a palavra diz: quem sou? E tudo o que devemos suportar somos nós mesmos.
Não deixe que o pecado venha roubar os planos de Deus da sua salvação. Por isso que o nosso alvo é Cristo, até a volta dele em glória. Amém? Porque Cristo também não vai vir, vai vir triste. A Bíblia diz que é em grande glória. Aleluia. É em grande glória, irmão. Aleluia. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo desejava de todo o seu coração ser completamente libertado do pecado. Por isso ele não tirava os olhos de Cristo. Assim eu também não posso tirar os olhos de Cristo. Por mais que venham as provações, que venham as dificuldades. Eu falo que não é a dificuldade, é as circunstâncias. As circunstâncias, elas são muito adversas. Então, pede a Deus sabedoria nessa hora. Porque é onde nós precisamos de resolução. E não de apavoramento, não de preocupação, não de medo. Mas nos posicionar e dizer: Jesus, eu estou aqui. Me ajuda nessa circunstância. Há uma adversidade. Eu não sei como fazer, mas Ele disse que Ele vai te ajudar. Que Ele vai te sustentar. Que Ele vai te encher. Amém? Ele disse que nós não seríamos órfãos. Você tem o Espírito Santo aí na sua vida. Ele deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos direcionar, para nos encher, e para nós clamarmos, e para nos buscarmos, para falar a língua dos anjos. Para quando você fala a língua dos anjos, você já está comunicando com o próprio Deus. E mesmo assim, falando a língua dos anjos, ainda é traduzido para os ouvidos do Pai. Tamanho é a glória de Deus na nossa vida. Então nós temos que pensar nessa glória, nós temos que pensar nesse poder. E não deixar, porque ele... Não, irmão. Eu lembro, eu tinha 19 anos quando um irmão meu foi preso. E todo final de semana eu saía daqui de Hortolândia, eu ia para... Depois de Ribeirão Preto, Batatas, eu ia ver meu irmão. E eu chegava lá às 6 horas da manhã. E eu ficava das 6 horas da manhã até meio-dia para poder ser horário da visita. Eu ficava sentada lá. Não conhecia Deus, chorava, mas eu clamava, fazia minhas orações. E eu falei para o meu irmão assim: hoje é o último dia que eu venho te ver. Porque o próximo domingo você não vai estar aqui, você vai estar lá na minha casa. E aconteceu. E eu não conhecia Jesus. Mas eu tinha fé. Então a fé é aquilo que você não vê, mas ela se move em você. Você sabe por que muitas vezes nós somos perseguidos, nós somos provados? Porque Deus quer que você coloque sua fé em ação. Que você acredite na sua fé. É por fé, irmão. E amor, graça e palavra de Deus na nossa vida. É o que nos sustenta. Porque não adianta também ler a palavra e não acreditar. Amém? É a mesma coisa. Se eu falar: pastor Márcio, vai lá na minha casa fazer uma visita, aí ele vai. Deus usa ele tremendamente. E aí? Deus pode realizar pela fé dele. Porque isso acontece. Sim ou não? Acontece. Não, irmão. Alimente a verdade. Qual é a sua verdade na palavra de Deus? Qual é a sua maior verdade desse evangelho na sua vida? Olha que profundidade Deus está trabalhando comigo aqui. Qual a minha maior verdade dentro dessa palavra? Ser eu mesma para Cristo. E ser eu mesma com meus irmãos. Ser eu mesma para a obra. Ser eu mesma aonde eu quiser, aonde Deus me mandar. Paulo, ele chamou isso para ele. Então é chegado o momento de nós sermos Paulo na terra, sim ou não? Amém. Paulo, Ruth, Abraão, Isaac, Jacó, amém? Amém?
O que não falta é exemplo de fé. Que Jesus foi o maior de todos, mas ele deixou. Ele provou que os filhos dele podem também. Amém? Glória a Deus. Vamos orar um pouquinho? Dá tempo, pastor. Amém? Olha aqui ó, a conclusão. Toda a vida de Paulo era centrada na pessoa de Jesus Cristo. Ele tudo fazia para agradá-lo. Sua grande aspiração era conhecer mais do Mestre da Galileia. Por isso o apóstolo podia declarar: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na do Filho, o qual me amou e se entregou a si mesmo por Gálatas 2:20. Olha aqui, a receita está aqui. É isso que nós vamos colocar em pé e fazer agora. Você vai abrir a sua boca e dizer para Cristo quem você é em Jesus. Qual o nosso propósito aqui na intercessão? Qual o propósito de Paulo nesse evangelho para a nossa vida, que hoje ele traz isso para nós. Então, se nós fôssemos perfeitos, nós não precisávamos mais ouvir isso, sim? Mas nós não somos. Então, em alguma área da sua vida, você vai buscar a sua bênção. Amém? Busque a sua bênção, porque a palavra de Deus, porque Cristo já está crucificado em nós. E se Jesus está crucificado na minha vida, que Ele venha, e eu dou liberdade, Pai, para que o Teu Espírito, Pai, venha sondar, Pai, a minha vida, a minha carne, Senhor, ela tem que ser desfalecida, e o meu Espírito, Pai, tem que ser fortalecido, Pai, porque foi assim que o apóstolo Paulo falou, que ele disse que a carne dele já não fazia mais parte dele, mas que Teu Espírito era o que movia a vida dele, a fé, a graça, para onde quer que ele seja, Senhor, porque, Senhor, ele foi um homem só, um homem, Senhor Deus, que não construiu família, mas ele construiu, Senhor, palavra de fé, palavra de cura, palavra de libertação, palavra, Senhor, de aperfeiçoamento, palavra de construção, meu Pai, e nós estamos aqui pela aparição do Evangelho, Pai, porque o Teu Evangelho tem que aparecer soberanamente sobre a nossa fraqueza, sobre tudo aquilo, Pai, que ainda impede, Senhor, de nós sermos verdadeiramente amadurecidos na Sua palavra, Senhor. Senhor Jesus, vai tirando, meu Pai, vai tirando todo, Senhor, Deus problema, vai tirando, Deus querido, todas as circunstâncias, meu Pai, vai tirando, Pai, toda a certeza, meu Pai, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, meu Pai, e que Teu Espírito possa, Senhor, nesta noite, nos acolher em Teus braços de amor, Pai, nos construindo, Senhor. Qual é a Tua presença? É tudo que eu preciso, Pai. Porque, Senhor, a Tua presença fará a diferença onde nós colocarmos a planta do nosso pé, onde nós tocar, onde nós tocar, tudo vai ser abençoado. Mas a minha vida precisa ser abençoada, meu Pai. Espiritualmente, meu Deus, a riqueza que nós vamos levar, Senhor, da vida espiritual.
purificando-nos, ó Senhor Deus, Pai de amor, Pai de grandeza. Oh Senhor Deus, como Tu és perfeito, nos purifica porque nós somos guardados no Teu esconderijo, refugiados no esconderijo, debaixo da Tua asas, é onde o Senhor nos segura, é onde o Senhor nos coloca, é onde o Senhor nos protege, Senhor. E Satanás vai caindo por terra, vai caindo por terra, toda obra maligna do inferno, vai por terra agora, liberta, Senhor, liberta, Senhor, liberta, Senhor, assim como diz a Tua palavra, Pai, como Paulo bem, Senhor, chamou a autoridade, não mais em Cristo, não mais eu vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Oh Senhor, Cristo vive em nós, Cristo ressurreto, crucificado, purificado, justificado. Oh Camanarabacura, Labaralabacheia, oh glória, oh glória a Deus, aleluia. Vem, Senhor, nos trazer uma injeção de ânimo nessa noite, Senhor. Tira toda a mente preocupada, vai tirando toda a distração, Senhor, da alma, da mente, do espírito. Oh, Senhor Deus, nos impulsiona nessa noite, ó Deus, porque nós estamos diante de um Deus forte, de um Deus poderoso, de um Deus amado, de um Deus sublime, de um Deus eterno, de um Deus grandioso, maravilhoso, maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Oh, glória, xalabariclária, labariala, xeriandalamar. Oh, Espírito Santo, querido e amado. Oh, Cristo Jesus. Oh, Jesus querido. Oh, Senhor querido e amado da minha alma. Tu és o amado da nossa alma, o amado da nossa mente, o amado da nossa casa. Tu és o governante, o advogado, o juiz, ó Pai, das causas impossíveis, ó Pai. Oh, xaralabariclama, naralabariala, xerialabariala. Oh, glórias, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Só Tu és santo, porque Tu és o Cordeiro Santo. Oh, xaralamanai, câmara, labariala. Aleluia.